Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, o nosso podcast que fala sobre carreira, fala sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E aqui, o nosso objetivo não é falar de carreira assim como você tem que fazer isso ou aquilo. Nosso objetivo aqui é exatamente conhecer a história de cada um e ver que, na verdade, carreira pode ser coisa muito diferente, cada um tem uma trilha diferente. E exatamente por isso, hoje eu estou aqui com uma pessoa que, na verdade, é um grande amigo, depois eu vou contar a história aqui da nossa amizade, que é o Fran, e o Fran tem uma história muito diferente de carreira, né, Fran? E eu acho que isso aqui é legal. Boa noite, Fabiano, o pessoal que está assistindo o podcast. Estamos aqui hoje realmente para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória, que é um pouquinho diferente do tradicional, pessoal. Bom, eu trabalho com tatuagem, estou indo aí para o 6º ano na vida de tatuador. Então eu vou querer que você conte essa história desde o início, porque assim, a gente sabe que a gente quando começa a carreira tem muito aquela história, filho, você tem que arrumar um empreguinho, assinar sua carteira, arrumar uma empresa boa que vai te dar umas promoções, que vai te dar benefícios, e a gente é muito pressionado por isso, principalmente quando a gente é mais novo, Existe uma pressão da sociedade, da família, para que você siga ali o caminho certinho. E a tatuagem, como qualquer forma de arte, na verdade, para quem é músico, para quem é ator, para quem toda a arte em geral, ela muitas vezes não é vista como uma carreira, não é vista como um caminho. Então eu queria que antes você me contasse um pouco dessa sua história. Como é que você chegou lá? Como é que você chegou na tatuagem? O que você falou é interessante. A arte, na verdade, você nasce com ela. Não a habilidade, mas a arte você nasce com ela. E eu sinto que eu nasci com essa arte. Uhum. A arte do desenho, a arte visual. Bom, como a maioria dos tatuadores, eu sempre desenhei desde criança, Mas a gente segue por outros caminhos. A gente tem a pressão da família, a pressão de exemplo dos pais, dos adultos da família, que você tem que seguir um certo tipo de trabalho. Meu pai trabalhava com indústria, eu fui trabalhar com ele aos 15 anos, na adolescência, e depois eu falei assim, não quero trabalhar com máquina, quero trabalhar com gente. Fui para o comércio, então trabalhei como vendedor em lojas de varejo. Trabalhei em concessionária por 10 anos. Concessionária de automóvel, assim, normal, Vendia móveis, depois fui para assim, quero vender carro. E uma coisa interessante, tudo aquilo que eu me propus a fazer, eu consegui chegar de uma certa forma. Eu trabalhava na indústria, eu falei assim, eu queria trabalhar no comércio, mas sem pretensão nenhuma. De repente eu estava no comércio sem perceber. Entendi. Depois eu estava lá... De certa forma a gente vai buscando, Então, é interessante isso daí. Eu estava vendendo móveis, elétrico, eu falei assim, eu acho que seria legal vender carro. De repente eu estava vendendo carro sem perceber também. Estava lá na concessionária. Eu acho que é interessante isso que você falou, porque é o seguinte, a gente, às vezes, a gente não percebe, mas na verdade a gente é que moveu a roda para aquilo acontecer. Exatamente. Você falou, sem perceber eu estava vendendo carro, mas não, você foi lá, você buscou, a gente sempre vai buscando aquilo que a gente quer. Mas aí, nesse tempo todo, aí, 10 anos é uma carreira, 10 anos. 10 anos é uma carreira. Mas você sempre investindo, a arte ficou como uma coisa meio que hobby. Um hobby, um lazer, uma aventura, digamos assim. Eu pensava assim, no que eu sou bom? Eu era um bom vendedor. No entanto que eu cheguei assim, de vender carro popular, cheguei a vender carro importado. Estava não sei se pode falar que é a marca. Pode. Eu estava na Audi, Eu trabalhei por um certo tempo na Audi, onde eu tinha almejado chegar um dia como vendedor. E foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, tá? Eu saí, assim, gostando do que eu estava fazendo, mais ou menos, tá? Mas, assim, eu já não queria mais trabalhar com vendas de carro. Eu queria trabalhar com a minha arte. Não sabia como e por quê. Assim, porque eu sabia, mas eu não sabia como e o que, na verdade. Deixa eu fazer um comentário, cara. A minha história é parecida com a sua nesse sentido. Porque, assim, eu também sempre fui da área comercial, desenvolvi uma carreira toda em grandes empresas na área comercial. Em um momento da minha vida, já estava casado com a Giovana, eu tive um problema de saúde, e parei e falei, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou aqui trabalhando num negócio que eu não gosto, que está me estressando, está me deixando doente. E aí eu
na época, parei e falei assim, o que eu gosto de fazer? E eu cheguei à conclusão que eu gostava de dar treinamento e eu queria virar professor. E eu acho que você passou a mesma coisa. Você falou assim, ó, o que eu gosto de fazer? Bom, eu gosto de desenhar, eu gosto da minha arte. Como é que eu vivo disso? Né? Exatamente. E o que eu pensava, falei, eu não tinha noção da tatuagem. Eu falava assim, eu sou bom de desenhar, eu gosto de desenhar, gosto de pintar, já fiz alguns murais. O que eu vou ser? Qual renda que eu vou receber com isso, né? O retorno. Como que eu transformo essa coisa que eu amo fazer? Sim. Eu vou ser, sei lá, cartunista do Maurício de Souza, que a gente cresceu vendo isso, né? Sim. Quem ganhava dinheiro que fazia quadrinhos, trabalhava com o Maurício de Souza. Até que então eu comecei a fazer curso de. Eu falei assim, eu vou fazer parede, vou fazer tatuagem em parede, eu falava. Porque até então eu não tinha coragem de mexer com pele. Eu só fazer desenhos em parede. Então eu fui fazer curso de pintura residencial, pintura mesmo, de roletar mesmo. Só para estar próximo do negócio. Para poder fazer a base da pintura do desenho da arte. Aí eu fiz curso de pintura, de gesso, de tudo isso daí para poder fazer a base completa da pintura. Conceitual do desenho. Até então eu ia fazer desenhos em parede. Aí depois fiz curso de realismo em papel, né, em lápis. Inclusive tem lá no meu Instagram, tem um Instagram que tem várias artes em realismo. Não, seus desenhos eu conheço, seus desenhos são fantásticos. Em realismo em lápis sobre papel. Até que então eu estava na Audi e conheci um tatuador, vendi um carro para um tatuador. Aí me deu aquele estalo, falei assim, poxa, um tatuador está comprando um Audi. Né? Porque olha só, a gente, mesmo você sendo um cara da arte, você tem um preconceito. Sim. A gente fala, não, o cara que é tatuador, o cara que é grafiteiro, o cara que é músico, não, ele não ganha dinheiro. Né? A gente tem essa visão de que o cara não ganha dinheiro, né? Que aquilo é um negócio assim, para quem não está preocupado em ganhar dinheiro. Existe esse preconceito. Tem até aquela pergunta clássica, né? Fala assim, você chega num lugar, você é tatuador, sou tatuador, e você só faz isso? É o que falam com o professor, né? Você dá aula, você trabalha também ou você só dá aula? Não, isso é meu trabalho. É meu trabalho. Então eu pensei, eu era alienado ao mundo da tatuagem, aí ele falou, eu mostrei meus desenhos para ele, inclusive é o Zeotti, é um tatuador muito conceituado aqui em Ribeirão Preto já, um tatuador de sucesso e que eu devo muito a ele, o que eu sou hoje, devo muito a ele por esse primeiro passo que ele me deu. Sim. Ele falou assim, ô Fran, você tem os desenhos ótimos, eu vi aqui, você tem tudo para ser um tatuador, eu vi que você gosta disso e eu posso te ajudar. Quando você sair da concessionária hoje, às 6 horas, passa no meu estúdio, que eu vou te mostrar algumas coisas. Aí eu fui lá, mostrou, falou assim, ó, isso aqui é uma maquininha, isso aqui é um batoque, isso aqui é a tinta. É assim que funciona. Tem esse curso, se você quiser, você pode fazer. Eu acho que você tem tudo para ser. E eu fui fazendo devagarzinho, despretensiosamente. Como eu Continuei trabalhando, fazendo os cursos e tal. Comecei a gostar. Comprei material, fui comprando material. Separei um quarto do apartamento que eu tinha alugado, eu tinha me separado, né? Então eu separei um quarto para poder fazer os meus estudos, de repente fazendo um primo, num amigo, fiz em mim mesmo da primeira vez, né? Bom, fui nesse segmento, mas assim, sem coragem de pedir as contas, né? É uma ruptura, né, cara? Tinha meus compromissos, né, para poder cumprir, honrar, e não tinha coragem de pedir as contas, e a empresa não mandava embora. Você sabe que, só fazendo um comentário, Sim. A minha transição levou quase 5 anos. Do momento que eu falei, não é isso que eu quero fazer na minha vida. A minha foi uns 3. É porque você tem que se preparar, né? Sim. Você tem que preparar mentalmente, financeiramente, tem toda uma preparação para ser feita, né? O gargalo foi o meu maior salário, você acredita? O dia que eu ganhei o meu maior salário na concessionária anterior da Audi, eu falei assim, eu tô ganhando dinheiro com isso, mas não tô feliz. Não tô feliz. Foi o maior salário que eu ganhei na minha vida. Eu falei assim, eu ganhei esse dinheiro, mas eu não tô feliz. Cara, eu acho que essa talvez seja uma percepção que quando a gente fala, as pessoas não compreendem, né? Quando você fala isso, muitas pessoas falam assim, puxa, mas você largou aquela empresa, nesse cargo que você estava, você largou. Eu falo, cara, eu ganhava muito dinheiro, mas eu estava mal de saúde, eu estava infeliz, não era o que eu gostava de fazer, eu saía de casa chateado e voltava mais chateado ainda. As pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender isso, né? Que não é só o dinheiro, não né? É, exatamente. A saúde mental, né?
a sua vida, o seu tempo é muito valioso. Isso daí eu fui ver muito depois, né? Muito depois. Bom, então eu fui lá no Zeot, ele me passou, e veio a pandemia. A pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, né? E o diretor da empresa chegou em mim e falou assim: Fran, eu tô vendo que você já me mostrou alguns trabalhos que você tá fazendo fora do trabalho, tal, à noite e tal, e a gente vai ter que mandar uma galera embora. Eu vi que você tá com um plano B, e eu acho que você vai se dar bem. O que você acha? Posso te colocar na lista para poder mandar embora? Eu falei assim, por favor. Sim. Por favor. Olha que interessante, cara. Você falou duas coisas aqui. Vou pegar algumas coisas, porque o nosso bate-papo é isso. Pegando aqui algumas coisas que podem servir para as pessoas, né, que estão assistindo aqui. Você falou primeiro, né, cara, a importância de aprender. Né? Você foi aprender a pintar parede para ser a base de um negócio, mas depois, quando você viu que era tatuagem, você teve que fazer curso, você teve que se desenvolver. Aprendendo qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que saber fazer bem. Isso aí é fundamental. Segunda coisa importante que você falou até agora, que é o seguinte: a gente tem que achar umas pessoas na vida que dão um empurrão na gente, né? Você pegou um cara que era um cliente, mas que te deu todo o caminho. Depois você pegou um cara que era seu chefe, mas percebeu o momento. Achar essas pessoas também é importante pra caramba, né, cara? Com certeza. Não é fazer de degrau, mas são oportunidades que a gente mostra, né? A gente vai mostrando o nosso trabalho, que as pessoas percebem e vê a qualidade do nosso trabalho e vê que a gente tem potencial. Sim. E foi essas duas pessoas que viu esse potencial em mim e que me ajudou bastante. Então, eu saí da concessionária, saí do quartinho do apartamento e aluguei um estúdio. E isso estava no meio da pandemia? Estava no comecinho. Foi um risco total. Foi um risco total. Trabalhar com contato, né? Contato físico. Sim. Trabalhei com porta fechada. Então, assim, realmente... Inclusive, tem uma música que a minha prima mandou esses dias, eu acho que é do Thiaguinho, se não me engano, foi assim, que fala que eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Né? Foi desse jeito. E eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu também, né? Porque você estava divulgando o seu estúdio, né? Só para contar aqui, a gente se conhece porque a minha esposa, a Giovana ganha... eu nunca vi. Nunca vi, né? Como que ela ganha sorteio? O tempo todo ela ganha sorteio. E ela ganhou um sorteio logo no início do seu estúdio, né? Estava começando. E ela foi fazer lá e divulgou e acabou virando amigo, né? E depois essa amizade foi só se aprofundando. Então, foi bem nesse iniciozinho da pandemia. A gente tinha acabado de chegar aqui em Ribeirão, inclusive. Nós, né? Tínhamos acabado de chegar em Ribeirão. É verdade. E, assim, foi um sorteio que tornou numa amizade, né? E hoje vocês são nossos padrinhos de casamento, no meio da Vitória. Não, e você sabe, cara, que é interessante, porque a gente viu essa sua história inteira, né? Desde o início, né? A primeira vez que a gente foi lá, você estava bem no começo. E aí até eu vou puxar um assunto aqui, depois a gente volta no que você estava falando, mas porque é interessante. Quando a gente começa numa carreira nova, né? Você estava falando isso. Tudo é novo, né? Você não tem cliente, você não tem contato, você não tem relacionamento, você não tem conhecimento, você não tem nada. E você precisa buscar alguma forma de se destacar, né? O que eu faço para me destacar? E para mim uma coisa muito interessante que aconteceu com você foi isso, né? Assim, teve a Copa, acho que foi 2022, né? Que foi a Copa, isso, né? Isso. E teve um gol muito bonito assim no primeiro jogo do Brasil. E você fez uma tatuagem numa pessoa daquele gol e isso viralizou de uma forma assim que de uma hora para outra todo mundo conhecia quem era o Fran, né? Exatamente. O que você disse no começo foi verdade. Eu comecei o estúdio sem nada, sem cliente, sem perspectiva, né? Mas assim fui criando. Eu sempre fui uma pessoa que sempre consegui ver a oportunidade muito rápido, enxergar a oportunidade muito rápido. Durante um ano, mais ou menos, eu me mantive com o acerto que eu tive da concessionária. E isso me ajudou muito, porque se não tivesse, talvez ia demorar muito para poder chegar até onde eu estou, né? E atrasar um pouquinho mais o processo. Eu fazia sorteios realmente para poder promover o estúdio, né? Porque isso aí ganha seguidores e tal, né? Vai ganhando clientes, tinha visibilidade. O que me ajudou muito a ganhar clientes no começo é que eu já fazia os desenhos de encomenda, né?
Eu fazia os desenhos por encomenda e divulgava esses desenhos. Então as pessoas já tinham um pouco mais de confiança nos desenhos que eu tinha, então ficou mais fácil de chegar até o estúdio e escolher fazer uma tatuagem. Chegou a Copa, o Richarlison fez aquele gol. Eu estava assistindo com meu pai lá, e era numa quinta-feira. Ele fez aquele gol, eu vi arte naquilo ali. Eu falei assim, isso daí vai virar arte, vai virar tatuagem, vai explodir, vai ganhar o mundo inteiro, e eu preciso ser o primeiro a fazer. Legal. Na quinta-feira... Você viu a oportunidade? Eu vi a oportunidade ali. Na quinta-feira à noite mesmo, eu já fiz aquela arte e publiquei no meu story. Coloquei disponível. Alguém tinha interesse de fazer aquela tatuagem, o rapaz me falou assim, eu quero fazer. Na sexta-feira fizemos. Foi 5 horas ou 6 horas de trabalho, né, naquela tatuagem. Depois aqui no vídeo até vou colocar, na edição, vou colocar a foto para o pessoal saber do que a gente está falando aqui. 5 horas de trabalho e de sexta para sábado, eles estavam, eu não lembro qual era o país da Copa. Eu sei que tava, que era de ir lá. Lá era à noite. Só sei que o Richarlison na madrugada repostou. Eu marquei ele repostou. Eu acordei com meu celular bombando. Mensagem de blog, de televisão, tudo que marcando entrevista. Aí foi a IPTV aqui da cidade, foi lá no estúdio, fez uma reportagem, o G1, SBT, foi vários viralizou o mundo inteiro. E aí deixa eu pegar o gancho nisso aí, né? Porque quando eu quis te chamar, né, foi exatamente por 2 motivos que eu quis te chamar. Porque primeiro, falar de algo que não é uma profissão tradicional. Assim, mostrar, eu sempre falo, cara, que quando você ama o que você está fazendo, você faz bem feito. E se você faz bem feito, você vai ser reconhecido. Pode ser qualquer coisa. Pode ser fazer tatuagem, pode ser palhaço, pode ser... Se você faz aquilo que você gosta, você vai fazer bem feito, você vai ser reconhecido e vai ser sucesso. E a sua história é muito isso, né? Fazer o que você ama e fazer com qualidade. E a segunda história pegou o gancho aí do que você falou no meio, mas eu quero pegar esse gancho. Muitas vezes a pessoa olha assim, um estúdio de tatuagem, o que é? Não é zona, uma bagunça, o cara chega lá, né? Não, cara, é uma empresa. Né? Você não pode simplesmente achar assim, eu vou abrir um estúdio de tatuagem, ou vou abrir um salão de barbeiro, ou vou abrir qualquer negócio que seja, e vou tirar dinheiro, vou viver daquilo. Olha o que você falou, eu peguei o dinheiro do meu acerto e eu vivi 1 ano daquele dinheiro, sem tirar dinheiro do estúdio. Sim. Todo o dinheiro gerado no estúdio era aplicado no próprio estúdio. Você tem uma empresa, você não tem um estúdio de tatuagem, né? Você tem que pagar aluguel, você tem que comprar produtos, você tem que fazer divulgação. E muitas vezes as pessoas não compreendem, né, como isso é um negócio complexo. E aí eu queria que você falasse um pouco do que é ter um estúdio de tatuagem como empresa, como negócio. Sim. É incrível como ainda, com a modernidade, com a informação, tem muitas pessoas que chegam no estúdio e ainda ficam assim, meio surpresos, né? Porque está acostumado com aquele estúdio antigo dos anos 80, dos anos 90, que é parede preta, tudo escuro, tocando rock no talo, né? A pessoa tem isso na cabeça. Então tem tudo isso, né? Às vezes o ambiente não era tão limpo e tal. E chega lá, o estúdio parece um consultório, digamos assim, né? Verdade. Porque hoje o estúdio tem que ser isso, tem que trazer o conforto para o cliente, segurança, biossegurança, tem que ter tudo isso. E nos cursos que eu fiz no começo, me ensinou isso já, porque o pessoal já estava nessa transição. Né? Então, os cursos que eu fiz na época já me ensinou a trabalhar com esse lado mais clean do estúdio. Né? Eu acho que isso é interessante, porque também, se eu estiver errado, me corrija, né? A tatuagem, ela há 20, 30 anos atrás, ela era vista como algo, assim, era um grupo marginalizado. E hoje, cara, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Você me comentou outro dia desse, né, que a gente estava batendo papo sobre essa conversa, como tem gente da terceira idade fazendo tatuagem. É incrível. Eu acho bem legal isso daí, porque o preconceito vinha muito deles, né? A pessoa fala assim, não vou fazer por causa da minha avó, não vou fazer por causa da minha mãe, né? Tem gente que fala assim, vou esperar minha mãe morrer para poder fazer. É verdade. Tem gente que fala isso. A mãe fala, não, você não vai fazer tatuagem, é verdade. E assim, lá no estúdio está vindo muita pessoa da terceira idade, 50, 60, 70, 80,
fazendo a primeira tatuagem. Aí ela chega lá, é um ambiente limpo, organizado, né? Como você falou, parece uma clínica, a pessoa se sente mais segura. A pessoa se sente segura, vê os trabalhos antes também, a maioria das pessoas já vê o trabalho também. Pesquisa, né, no Instagram, pesquisa no Google. O Google hoje, assim, tem uma satisfação de falar que a gente hoje está em primeiro lugar, né, nas pesquisas e também 5 estrelas, né, nos comentários. Hoje a gente está com vários comentários positivos lá e as pessoas sentem confiança nisso. Isso é algo importante também, já que a gente está falando do lado empreendedor do negócio, né, assim, eu vejo porque muitas pessoas têm um sonho de abrir um negócio. É um bar, é um restaurante, é o salão de barbeiro, é o estúdio de tatuagem, cada um com o seu negócio. E a pessoa, às vezes, não tem a dimensão do que é. Porque, olha só o que você falou. Também não é só ter um estúdio limpo, organizado, bonito, com tudo lá. Você tem que divulgar. Você tem que buscar formas de capturar cliente. E você faz umas coisas muito legais nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como você atrai cliente, como você se destaca no mercado, o que você busca fazer. Eu trouxe esse lado muito da concessionária, porque quando eu trabalhava com carros, eu gostava muito de trabalhar na parte online, onde ninguém gostava de trabalhar. A maioria dos vendedores queria ficar no pátio, já pegar o cliente ali. Eu gostava de ficar ali na retraída, mexendo na retaguarda, trabalhando os leads, né? Clientes de telefone, clientes que manda internet, manda e-mail. Então eu sempre gostei de trabalhar nisso daí. Fiz até uma proposta num emprego anterior e falei assim, eu quero que você deixe todos os clientes do pátio para os outros, eu quero só os leads. Então isso daí me trouxe muito para o meu ramo hoje, para o meu estúdio. Então eu gosto de trabalhar pessoalmente com a publicação do Instagram. Eu gosto de atender pessoalmente o meu cliente que manda mensagem para fazer o orçamento. A minha esposa também me auxilia muito também. Quando eu não posso, quando eu estou tatuando, ela responde para mim, né, a Vitória. Mas eu gosto de trabalhar pessoalmente nisso daí, porque eu gosto de ter a minha assinatura no atendimento, né? É uma coisa que eu bato muito, muito forte e que está faltando muito hoje no mercado da tatuagem, é o atendimento. E eu estou realmente batendo muito forte que você tem que ter um bom atendimento. Antigamente, não. Era um atendimento mais grosseiro, né? Mas hoje você tem que ter um atendimento bem mais personalizado. É interessante o que você está falando, né? Um pouquinho antes aqui da gente começar a gravar, eu estava dando uma aula. E eu estava falando exatamente sobre isso. O consumidor, independente do que ele está consumindo, pode ser um produto ou um serviço, ele quer uma experiência. É a experiência total. Não é só o produto ou o serviço. Ele quer a tatuagem lá no braço dele, mas que experiência que ele teve, né? Vou até dar um exemplo disso aqui e que vai entrar na conversa que nós estamos. Você faz o flash tattoo, né? Que é ir para uma festa e montar lá toda a sua estrutura e tatuar várias pessoas. Muitas pessoas tomam a decisão, e eu já vi isso acontecendo em algumas dessas festas, toma uma decisão que ela nunca teve, a coragem que ela nunca teve de tatuar, porque ela está ali naquele momento. E isso tem a ver com atendimento, né? Isso que você falou. Às vezes a pessoa chega, principalmente a pessoa mais velha, que nunca se tatuou, ela chega ali no seu estúdio, ela está com medo ainda, ela está assim, será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Se você dá um atendimento bom, se você orienta a pessoa acaba entendendo que é aquilo que ela quer realmente, né? Sim, você tem que ser sincero naquilo que você está falando. A tatuagem é isso, você vai doer, vai ser uma dor, mas uma dor suportável. Eu não vou falar que não dói, vai doer, mas é suportável. Você vai ver que realmente vai valer a pena, você vai ficar satisfeito com isso, né? Aí, principalmente a pele da pessoa da terceira idade, a pessoa mais idosa, é uma pele muito fininha, então tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de leveza na mão, né, para poder trabalhar com isso. Então a pessoa realmente sente mais segurança e opta por fazer. Nesses flashes que eu faço, muita gente realmente faz a primeira tatuagem. Um senhor de uma vez, eu lembro, um senhor de 72 anos decidiu fazer também um desses flashes. Uma história engraçada também, engraçada assim, curiosa, e que me marcou muito, foi uma vez que uma senhora, ela falou que ela tinha uma certa dificuldade de se locomover, que ela tinha feito a cirurgia e estava faltando uma parte do calcanhar. E ela queria fazer uma tatuagem. Eu falei assim,
ela falou que andava de um andador. Eu falei assim, ó, aqui no estúdio, eu não, assim, a gente não tem elevador, eu trabalho tipo num sobrado, né? E tem uma escada para subir. Aí eu falei assim, não, mas eu vou aí e tal, meu filho vai me ajudar. Aí ela chegou lá, o filho não foi. Ela tava lá de andador. Eu falei assim, ó, e agora? Quer que eu te ajude? Ela falou assim, não precisa me ajudar, eu vou subir de joelho. Olha, aquilo lá, eu vendo aquela mulher subindo de joelho para fazer uma tatuagem. Para fazer uma tatuagem lá no meu estúdio, porque escolheu a gente para poder fazer, aquilo lá foi muito comovente, sabe? A tatuagem, né, cara, ela tem uma coisa interessante nisso, né? A não ser as pessoas já são viciadas, né, igual minha esposa que está em tanto, mas para muitas pessoas ela é um marco, né? É algo que a pessoa quer registrar, né? Assim, é um acontecimento, é a perda de alguém, ou é uma vitória que a pessoa teve, é um marco, né? A pessoa quer marcar aquilo ali. Então ela tem um valor sentimental, ela tem um valor emocional. Com certeza, cada tatuagem, cada pessoa carrega a sua história, a sua motivação, né? E o seu sentimento. Assim, tem gente que faz porque tá triste, tem gente que faz porque tá alegre, tem gente que faz porque perdeu alguém, tem gente que faz porque ganhou alguém. Né? Chegou alguém, um bebê na família. Então tem vários sentimentos e vários motivos para fazer uma tatuagem hoje. E assim, a tatuagem, assim, eu fico feliz porque a tatuagem está cada vez partindo para a área artística. Sim, né? Hoje não é mais só uma tatuagem, hoje realmente é uma pintura, como se fosse uma joia, como se fosse um acessório. Sim. Que as pessoas levam e as pessoas estão levando a sério isso. Legal. Deixa eu pegar um ponto aqui nessa coisa do empreendedorismo também. Você falou, né? Hoje o estúdio é reconhecido, você já é estável, já está há 6 anos no negócio, está lá em primeiro lugar nas pesquisas, com nota 5 estrelas, é muito reconhecido pelos clientes, né? Muito conhecida a marca já aqui, por tudo isso que você faz também de divulgação. E aí vem sempre aquela grande questão do empreendedor. Cara, eu cresço ou eu mantenho a qualidade do negócio? Porque não é que crescer é perder qualidade, mas olha o que você falou, eu gosto de atender, eu quero a minha assinatura no negócio, eu quero a minha qualidade, a minha garantia de qualidade. Mas é uma coisa natural crescer a empresa, né? Talvez trazer um outro tatuador, talvez aumentar o estúdio. Como é que você vê essa possibilidade? Você pensa nisso e você fala, não, meu negócio é ter isso aqui cada vez melhor e eu sou o artista. Não, eu já estou sentindo isso já. Inclusive ontem eu estava falando com a minha esposa, né? Porque eu gosto de fazer os meus vídeos, de montar os vídeos, de fazer a divulgação e assim, leva muito tempo. Dá muito trabalho para fazer. Eu já estou trabalhando com uma agência que faz para mim o impulsionamento das coisas, né? Do Instagram, tá? Mas a arte realmente fica por minha conta. Sim. Só a parte mais burocrática de impulsionamento, essas coisas, eu deixo mais para eles. Mas assim, dá muito trabalho, eu já estou começando a precisar já direcionar e delegar essas partes, porque já não está faltando tempo já. Porque é uma coisa natural o crescimento, né? Assim, tudo que tem qualidade é o que você falou. Hoje, os clientes te buscam, né? Não que você parou de tentar buscar clientes, você está o tempo todo fazendo coisa, depois nós vamos falar mais um pouco disso, mas hoje você já tem uma procura, já tem clientes fixos, né? Clientes que voltam sempre. E você tem também essa procura que é orgânica, né, das pessoas virem te procurar. Então vai chegar um momento que não tem como pensar nisso, mas esse é um grande momento de decisão para o empresário. Né? É aquela história, vou abrir uma filial ou não vou abrir uma filial, vou contratar mais gente ou não vou contratar mais gente, porque toda vez que você aumenta, de certa forma você perde um pouco do controle do negócio, né? Sim, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, como você acabou de dizer aí. Sim, e mais uma coisa que entrou dentro daquilo que eu falei assim, que despretensiosamente ou se naturalmente acontece, mas quando eu abri o estúdio, eu estava num processo de crescimento, eu sempre tive na minha cabeça que com 5 anos viria o reconhecimento. E eu estou indo agora para o 6º ano, então realmente está acontecendo agora o reconhecimento na cidade dos clientes. E realmente agora estou começando a pensar nessa parte de crescimento, porque está batendo já na porta já. Então, mas esse negócio dos 5 anos é interessante, porque isso tem a ver com o plano. Olha só, você disse o seguinte, eu fiz um plano para o reconhecimento vir.
planejamento estratégico da empresa é isso, né? O primeiro ano foi um ano de sobrevivência, né? Sim. Você nem tirava dinheiro de lá porque você teve essa consciência. Muitas vezes as empresas quebram no primeiro ano, tem uma falência muito grande de empresas no primeiro ano, porque o cara quer tirar dinheiro da empresa no primeiro ano e não consegue. Segundo, terceiro, quarto ano é de consolidação, né? De você fazer o negócio andar pelas próprias pernas, essa coisa. E aí chega nesse período que ou você já se destacou e estabilizou, ou o negócio não vai andar para frente mesmo. Então, que bom que o negócio está indo para estabilização. Bom, deixa eu voltar aqui no ponto da arte, porque eu acho que essa que é a grande questão. Um dos objetivos nossos aqui é conversar com quem está escolhendo a carreira, quem está começando a pensar. Eu queria que o Theo tivesse aqui, né, meu filho, falando com você aqui também, porque eu acho que ele está com a namorada dele aí, porque o Theo vai participar aqui de algumas entrevistas também, porque eu quero que ele ouça isso, né, das carreiras. Eu vejo que muitas vezes tem pais que querem impor a carreira no filho, né? Você tem que fazer medicina, você tem que fazer engenharia. E eu falo para o Theo, você tem que fazer aquilo que você gosta. Descobre o que você gosta e vai fazer aquilo que você gosta. Mas o nosso objetivo aqui é falar um pouco com essas pessoas também, né? E aí, o que eu queria que você comentasse é sobre isso. Assim, como que é essa luta entre, eu sou artista, eu nasci artista, eu quero ser, eu vejo isso no músico, no ator e tudo mais, mas eu tenho uma pressão do outro lado aqui, e como é que eu não deixo isso morrer? Né? Como é que eu continuo investindo naquilo que eu amo fazer? Eu acho que é a persistência, mas com aquela devida sabedoria de você saber o ponto daquilo, porque às vezes a pessoa, eu digo assim por amigos que eu já tive na parte de músico e tal, eu quero ser músico, quero ser cantor, mas investe, vai, bate, passa do ponto, eu acho que passa do ponto, né, que não dá mais e não procura outro caminho. Eu queria trabalhar, se eu pudesse, eu teria continuado com as minhas encomendas de desenho a lápis, né? Mas eu vi que o reconhecimento desse tipo de arte não vem. Sim. É difícil. É algo que dificilmente você viveria disso. Pelo menos no Brasil, né? Lá fora é diferente, mas no Brasil é difícil você trabalhar de desenhista, né? De desenho, de encomendas. Então eu vi a oportunidade na tatuagem de você fazer sua arte, de você trabalhar com o que você gosta e ter o reconhecimento financeiro nisso também. Eu acho que esse ponto, cara, e eu acho que essa é a coisa mais legal da sua história, e eu te admiro muito por isso, porque são poucos que têm essa coragem, né? Muita gente deixa esse dom morrer, né? E isso é muito comum. Quantas pessoas você tem nas empresas que estão infelizes ali, mas eu tenho que pagar minhas contas. São poucas as pessoas que têm a coragem de falar, cara, esquece, eu vou bater a cabeça, mas vou correr atrás daquilo que eu gosto. É assim, não é só ter o dom, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não nasci com dom, cara, você pode até ter nascido com um dom, mas você teve uma dedicação absurda a isso, né, a aprender, a fazer bem feito. Eu acho que aí que é o que você fala que às vezes a pessoa passa do ponto, é porque talvez ele não tenha o nível de qualidade naquilo que ele faz para que aquilo se transforme em uma profissão. Sim. Né? Isso eu aprendi com um dos cursos que eu fiz, que é do Charles Lavezo, um dos melhores desenhistas hoje, assim, do país, até fora do país, muito reconhecido hoje. Ele fala que a maioria das pessoas fala assim, você nasceu com dom de desenhar, você nasceu com dom. Não adianta você nascer com dom de desenhar se você não aperfeiçoar. Você vai ficar parado naquilo, de fazer casinha, de fazer. Eu faço um anime legal, você vai ficar parado naquilo se você não aperfeiçoar. Eu nasci com o dom de desenhar, mas se eu não tivesse feito o curso aprimorado, eu ia ficar naquilo. Eu não ia conseguir fazer o realismo que eu consigo fazer hoje. Né? Então, você tem que ter um reconhecimento do que você gosta, do que você é bom, do que você pode melhorar. Né? E eu acho que é legal, né, cara? Isso é uma coisa que eu sempre falei e acredito muito, que é o seguinte, né, que eu já falei aqui hoje. Quando a gente faz algo que a gente gosta, né, a gente faz com muito amor, né? E é engraçado que tudo vai acontecendo, né? Assim, a tatuagem, ela te trouxe uma profissão, te trouxe uma empresa, te trouxe um negócio, trouxe amor também, né? Trouxe a esposa, com certeza. Né? E assim, porque quando você está fazendo algo que você gosta, realmente, você está tão feliz, né, que isso acho que vai para os outros lados da vida também, né? Transborda, né?
transborda, porque e irradia para as outras pessoas também. Porque eu fico feliz, assim, porque sem perceber você passa a ser, de repente, um incentivo para outra pessoa. Uma pessoa está vendo você ali, você, poxa, poderia, de repente, não só na tatuagem, mas eu poderia partir para o que eu gosto. Tô trabalhando no que eu não gosto, eu poderia partir. E tem a parte cronológica também, um detalhe. Eu estava para fazer 40 anos, né? Estava para fazer 40 anos, então tinha tudo para, de repente, travar, né? E parar. Falei assim, poxa, 40 anos, vou mudar de profissão radicalmente. Começar do zero. Começar do zero. Tô nem aí, vou lá. Cara, você pegou um gancho que eu nem sabia que a gente ia falar desse assunto, mas eu acho interessantíssimo. Porque eu tenho mais de 50 e eu falo muito, vejo, né, pessoas da minha idade que pensaram uma carreira a vida inteira e chegam com 45, 50, são mandadas embora, porque a empresa quebrou, outra coisa, e o cara não sabe o que fazer da vida. Ele não sabe o que fazer, né, porque ele só viveu aquilo na vida. E eu falo o seguinte, olha só, a gente começa a nossa vida profissional com 15, 18, por ali. 40, você não está nem na metade da sua vida profissional. Porque você vai viver até os 65, 70, você vai trabalhar até os 65, 70, você não chegou nem na metade. E muita gente fala assim, não tem mais como, já estou com 40 anos, não dá para mudar. Cara, como dá, né? O que mudou na sua vida nesses ainda mais esse ramo anos? Agora da tatuagem, tem uma tatuadora na Polinésia, se eu não me engano, é a tatuadora mais velha do mundo, ela tem 102 anos ativa. Ela faz aquela tatuagem no bambuzinho, então tem muito chão pela frente ainda. Não, e você falou uma coisa legal, cara, que assim, eu vivi, quando eu fiz a transição para professor, eu chegava para dar aula e as pessoas falavam, nossa, você largou aquela empresa e veio, conta pra gente. E eu acabava contando essa história, e esse livro aqui, o Não Deixa a Vida Me Levar, A Vida Leva Eu, ele nasceu disso, de eu contar essa história para as pessoas, falar assim, olha, eu estava infeliz, eu não gostava, tal coisa, fiz isso, fiz aquilo outro, e esse livro nasceu daí. E eu acho que esse é um caminho que você pode trilhar também, se é uma coisa que você gosta, né? Assim, porque a sua história é inspiradora, né? É uma história legal. E mostrar isso, da mesma forma que teve gente que no momento certo tocou ali e falou, vai por aqui, talvez você tenha esse papel também, né? De influenciar. Influenciar através do meu exemplo. Eu fico muito feliz por isso. Assim como eu fico feliz de hoje, eu digo que a tatuagem para mim é como se fosse plantar uma árvore, né? Eu planto uma árvore que vai ficar eu vou e a minha história vai ficar. Assim como a minha trajetória também vai ficar. O exemplo dos meus filhos, inclusive, né? Que assim, o maior esforço que eu faço de hoje de ser um exemplo para eles, para eles não se prenderem a esse sistema, porque eles, como você falou, faça o que você gosta de fazer, né? Procure saber o que você gosta de fazer, que é o mais importante, né? Mas não é só saber eu gosto disso aqui, mas não fazer o que você fez, né? Que é transformar isso em algo sólido, né? Aprender, se desenvolver, né? Isso é importante, né? Isso é importante, porque tradicionalmente os filhos seguem o caminho dos pais, né? Meu pai fez isso, é mecânico, eu vou ser mecânico. Meu pai trabalhava com máquina, comecei a trabalhar com já vi rápido que não era o que eu gostava, já parti para outro lugar. Sim. Eu nunca tive medo de arriscar. Sim. E eu acho que isso me ajudou bastante. Eu não quero isso, não é o que eu gosto, quero trabalhar no que eu gosto, porque eu me sinta bem. Eu vou para lá, sem medo. Desde criança, desde adolescente, eu percebi que eu tinha essa facilidade. Sim. Agora, cara, eu quero te perguntar uma coisa que aí já é interesse até pessoal, mas eu acho que serve também para muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito da sua história como empreendedor tem a ver com essa capacidade que você tem de lidar com as redes sociais, né? Você contou a história da tatuagem do Richarlison, você contou a história dos sorteios que você fazia, você falou assim, eu gosto de eu mesmo fazer as coisas, e eu vou dizer, isso é um problema que eu tenho. Muitas vezes as pessoas falam assim, você tem tanto conteúdo, por que você... Eu mal tinha Instagram há pouco tempo atrás, né? Como é que você não... Eu falo, cara, eu não tenho essa competência, eu não consigo entender o que funciona nas redes sociais, no YouTube, né? Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo.
Eu gosto muito de YouTube, eu não gosto muito de rede social, eu gosto de YouTube, porque eu gosto de assistir, aprender, tem coisas legais. Às vezes você vê uns conteúdos super bem construídos, super legais, você vê que o cara tem um conteúdo do caramba. Eu tenho um amigo que tem um podcast há mais de 5 anos, cara inteligentíssimo, só entrevista gente legal, o podcast dele é sobre cultura. Não vai. E aí você vê um cara fazendo uma besteira do caramba e o negócio viraliza. Como que você, como empresário, né, e como artista, usa a questão, né, das tecnologias, das redes sociais, da internet, como que isso pode ser usado a favor de quem quer buscar um caminho diferente como o seu? O que eu entendi durante esses 6 anos, porque eu bati muita cabeça também para poder entender isso, eu fazia, poxa, eu tenho um trabalho tão legal, eu, assim, não desmerecendo os outros amigos, mas assim, eu faço uma tatuagem, eu posto lá, poxa, 2 curtidas, aí de repente eu faço um negócio pequenininho, dá um monte de curtida, mas eu não entendia isso, mas o que eu entendi que está dando muito certo. É claro que a internet ela é um ciclo que vai se renovando a todo momento. Eu estou falando isso aqui agora, mas de repente amanhã já mudou. Tudo vai mudar. Mas o público hoje ele quer se conectar com a pessoa, quer se conectar com o artista, quer se conectar com a pessoa que está propondo aquilo que está oferecendo. Está por trás daquilo. Está por trás daquilo. Não é só o produto. Não adianta eu colocar só uma tatuagem, postar a tatuagem e não descrever o que é aquela tatuagem. Por que fez desenho? Aquilo ali? O que significa aquilo? Qual o sentimento que a pessoa teve para poder fazer aquilo? Legal. Então, a conexão com o produto e com o autor do produto hoje é o segredo. Amanhã eu não sei, mas hoje é o segredo. Eu vejo que as pessoas, elas têm... É engraçado isso. A nossa vida virou tão louca, né? Tudo tão corrido, que a gente busca as coisas mais simples de novo, né? Esse relacionamento, assim, olho no olho. Olha só, esse momento que a gente já se conhece há um tempão, concorda? Nos conhecemos há muito tempo. Acho que é a primeira vez que a gente tem um momento assim, né? De bater papo, assim, coisa que a gente sempre foi mais informal, né? Sempre foi mais informal. E eu acho que as pessoas sentem falta disso, né? Eu acho que é isso que você está falando, é verdade, assim. O que funciona? Por que as pessoas gostam muito, às vezes, daquele cara que se abre ou que fala das emoções dele ali na rede social? E alguns até são meio forçados, né? Forçam um pouco isso. Mas é gente como a gente, né? A gente quer ver, quem que é esse cara que faz esse desenho? Quem que é esse artista? Eu acho que essa é uma grande questão que a gente tem hoje, né? E aí eu quero pegar esse gancho e voltar a te questionar sobre isso. Várias vezes, né, você usa as redes sociais assim e traz coisas. Por exemplo, teve essa história do Richardson, mas mais recentemente também você fez algo parecido com, acho que com o Zé Ramalho. Conta essa história. Antes do Zé Ramalho teve ainda o Gustavo Lima. Eu já estava tatuando, já estava comecinho. Como eu falei, eu gosto de perceber essas oportunidades. No começo da pandemia, o que tinha muito na TV, o que tinha muito aquelas lives. Live, todo dia, e o que mais fazia era o Gustavo Lima. Sim. Vou fazer um desenho do Gustavo Lima. Fui lá, fiz o desenho dele, da esposa dele, publiquei, marquei ele, consegui entregar para a Andressa Suíta. Legal. Através da personal trainer dela. Eu sei que ela fez um vídeo agradecendo, eu ganhei, eu acho que mais de 2.000 seguidores em 24 horas. Legal. Só porque ela repostou. Né? E em seguida eu fiz o do Zé Ramalho. A história do Richardson também, né? O Richardson foi bem parecido também. Né? Eu vi a oportunidade de repente, mostrar o meu trabalho através de uma pessoa conhecida. Né? E depois eu vou falar mais pra frente sobre essas parcerias que também dá para fazer. Então eu gostava muito do Zé Ramalho, sempre gostei muito, e eu vi no Zé Ramalho uma oportunidade de fazer um desenho mais complexo, né? Porque tem bastante ruga, né? Tem bastante expressão, então vai mostrar bastante a minha arte. Eu fui lá, comecei a fazer o desenho do Zé Ramalho, só que aí já engatou o estúdio. Trabalho, não conseguia terminar. Eu sei que eu fui terminar eu acho que coisa de quase 3 anos. Para fazer um desenho. Para fazer uns desenhos do Zé Ramalho. Normalmente eu faço um desenho desse em 30 horas, 40 horas. Né? Mas assim, você foi encostando ele pro lado ali. Pro lado, fui fazendo aos pouquinhos. Quando eu tinha tempo, ia fazendo. Terminei. Aí tentei contato com o produtor, não conseguia. Aí uma cliente minha, conheci o produtor dele, falou assim, ó, liga pra ele que ele vai dar certo.
E deu certo. Ele falou assim, ó, quando ele vier aqui, você me liga que eu vou dar um jeito de você entregar para ele. Ele veio agora no mês passado, em dezembro, um pouquinho antes do Natal, veio, fui lá no hotel, ele falou assim, ó, o Zé Ramalho hoje ele tá um pouco indisposto, tá cansadão, mas ele sabe que você tá aqui, ele vai receber o seu desenho, vai colocar na sala dele lá, especialmente lá, e pediu para entregar para você 2 convites. Pode ir lá na bilheteria falar que você e sua esposa é convidado do Zé Ramalho. A gente foi assistir o show dele. Agora eu te invejei, porque eu adoro ir nesse show. Foi muito bom. Foi o segundo show que eu assisti dele aqui em Ribeirão Preto, e é muito bom. Foi muito bom mesmo. E é uma satisfação de poder entregar minha arte para uma pessoa que e é uma forma inspirou tanto de também divulgar o seu trabalho. Divulgar o trabalho também. Eu acho que assim, essas oportunidades, né, elas... muitas vezes as pessoas acham, impossível, como é que eu vou fazer, né? E a rede social, ela até facilitou esse processo. Quando eu comecei a escrever, eu queria lançar um livro e não conseguia, né? Assim, era muito difícil você falar com as editoras e tudo mais. E tinha um cara na época que era um comentarista, chamava Max Geringer, ele até hoje eu lembro. E eu falava assim, cara, todo lugar onde ele postava alguma coisa, ele tinha uma coluna na Exame, eu comentava, mandava negócio. Ele tinha uma coluna numa outra revista, eu mandava. E um dia ele me respondeu, outra coisa, a gente conversou, e eu falei para ele, cara, estou escrevendo um livro e eu quero que você escreva a orelha do livro. E ele escreveu. Né? Então acho que assim, não é impossível, né? Não é. É a dedicação que você coloca no negócio, né? Cara, e assim, bom, já estamos aqui há quase uma hora conversando. Agora eu vou abrir um pouco para você falar, assim, porque muitas coisas eu direcionei, mas você já falou, depois eu vou falar disso. Então agora eu vou deixar você falar um pouquinho e eu vou pegando os seus ganchos. Bom, o que eu falei sobre oportunidades, o que me ajudou muito no começo também foi parcerias. Parcerias com influenciadores, com pessoas conhecidas. Tem pessoas que é tão conhecida que você nem imagina. É muito mais conhecido que influenciador. Sim, é impressionante. É impressionante. A sua esposa, por exemplo, né? Ela me trouxe muitos clientes, porque ela é muito conhecida, é muito relacionada entre amigos, né? Eu falo para a Gil o seguinte, nossa, você perde a oportunidade de ser influenciadora, porque a Gil ela tem poucos seguidores, mas é impressionante o engajamento. Tudo que ela posta, exatamente. As pessoas vão, né? Impressionante. Exatamente, você tem que ter o tato para isso. Tem muitas pessoas que você faz uma parceria aqui, você acha que um momento que eu vou perder. Não vou perder, eu vou ganhar, porque tem muita gente que tem muito retorno. Eu fiz parcerias com influenciadores da cidade, fiz parcerias com pessoas que são realmente bem relacionadas na cidade, que me trouxe muito retorno para isso. E isso eu deixo uma dica para quem está começando, que vale muito a pena. Não, e isso é interessante, porque é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou dar o meu trabalho de graça, eu não vou fazer isso de graça. Cara, quantos treinamentos de graça eu dei, quantas palestras de graça eu dei no início, porque no início você precisa fazer relações. Sim, né? E não é de graça, né? Porque um exemplo que eu dou para quem está começando, eu falo assim, ó, beleza, eu vou fazer uma tatuagem para você no comecinho, né? A gente fazia isso, ó, vou te dar uma tatuagem, mas você vai ter que postar tantas vezes na semana, né? Vai ter que fazer uma repostagem, vai ter que falar sobre a tatuagem, isso daí não é de graça, a pessoa vai trabalhar para você. Tem um trabalho do outro lado. Cara, uma outra coisa interessante, você falou desse caminho aí de buscar, né, os influenciadores, e eu acho muito legal essa história dos flash tattoos, das festas, porque numa festa como essa você acaba influenciando um tanto de gente, né? Porque muita gente que nunca viu o seu trabalho acaba vendo. E o que é necessário? Porque eu vejo que tem tanto estudo de tatuagem, mas poucos são os que fazem esse tipo de trabalho, que algo entra naquilo que a gente estava falando, do cliente que hoje quer uma experiência, né? E eu vejo que você meio que investiu nisso também, né? A experiência é tudo, realmente, porque você entrega tudo de si ali nesses flashes, porque é puxado, é cansativo, mas vale muito a pena o retorno. Às vezes, não ali, dependendo da festa, você não vê um retorno ali, mas você vê um retorno depois, de orçamentos, de reconhecimento, de recomendação, de divulgação. Teve uma festa, acho que foi a que a gente teve mais tatuagens. Eu e a Vitória, a gente chegou na festa 3 horas da tarde, era um aniversário.
a aniversariante falou assim, ó, o pessoal tá esperando mais você do que eu. O pessoal já tava fazendo já fila para fazer tatuagem. Chegamos lá 3 horas da tarde, acabamos meia-noite, fizemos mais de 41 tatuagens. Que legal. Eu não conseguia nem beber água direito. E imagina, não é só 41 tatuagens, são 41 clientes 41 que vão clientes. agora te conhecer e que vão buscar. Exatamente, sem falar nas outras festas que a Gi chama a gente para fazer também, que dá muito certo, a gente fica muito feliz de estar participando. E eu, particularmente, eu gosto muito de fazer isso, porque eu gosto de ter esse relacionamento com os clientes, trazer novos clientes. Eu busco muito trazer novos clientes, porque esses novos clientes, a pessoa que faz a primeira tatuagem com você, ela vai sentir confiança de fazer outra. Dificilmente ela vai procurar um outro artista porque ela já conhece o seu trabalho, já tem aquela confiança. E aí você tem a garantia da sua qualidade. Você exatamente. Sabe, então exatamente. Cara, e assim, bom, já estamos bem no final aqui. Bom, primeiro dizer um pouco sobre isso, né? Por que eu quis chamar o Fran aqui? Por causa dessas coisas já comentei, mas reforçando, né? Falar de uma profissão que não é tão tradicional, mas mostrar, cara, se você faz bem feito, né, você vai se destacar. Independente, se você faz algo que você ama, você vai sempre se destacar porque você faz bem feito, faz com o coração. E segunda coisa, né, que o Fran falou muito aqui, é dessa história também de, olha, é um estúdio de tatuagem, é um salão de beleza, é um salão de barbeiro, é um boteco, cara, qualquer que seja a coisa, é uma empresa, né, e como empresa você precisa ter divulgação, capturar cliente, satisfazer o cliente, dar atendimento. Então, é muito legal, né, falar de coisas pouco tradicionais, mas que hoje, para dizer a verdade, a tatuagem já está virando um negócio tão tradicional, tão normal, né, tão dentro do cotidiano. E também, assim, o terceiro motivo, né, dessa conversa, que o Fran é um cara que a gente conheceu por um sorteio que você fez, né, então fomos capturados por essa ação que você fez, se transformou num amigo, né, numa pessoa que foi cada vez mais se transformando num amigo, e que, como você mesmo disse, a gente virou até seu padrinho de casamento. E isso vem muito dessa tranquilidade, dessa confiança que você transmite, né, na sua postura, né, realmente. É o que você falou, às vezes as pessoas têm tatuador, deve ser aquele cara louco, e não tem nada a ver, né, com não, isso. Não tem nada a ver. O pessoal fala assim, você é tatuador e não tem tanta tatuagem, eu falei assim, realmente eu não tenho, e as que eu tenho eu mesmo fiz em mim, porque eu sempre trabalhei sozinho, as pessoas, a maioria dos tatuadores trabalham em estúdio que tem mais tatuadores, trocam tatuagens, mas puxando o que você falou, eu acho que o segredo é você levar a sério no que você faz, independente é tatuador, o pessoal acha que é oba-oba, não é oba-oba, você tem que levar a sério o que você está fazendo, né? Levar a sério e impor o respeito naquilo que você faz também. Fazer as pessoas respeitarem o que você faz, o que você propõe a fazer. E graças a Deus, onde eu chego hoje, as pessoas reconhecem essa... Hoje o estúdio tem nome, né, cara? Sim. O Fran Art virou um referencial na cidade. É o que você falou. É hoje o estúdio mais buscado e isso só vem da qualidade do trabalho, né? É inegável. Bom, queria abrir agora para você, né, falar aí, dar o seu recado, chamar o pessoal, né, e dizer o que você quiser aí e depois eu faço aqui o encerramento. Legal, então gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui e você que está nos assistindo, quer fazer sua tatuagem, quer fazer sua primeira tatuagem, quer fazer uma reforma, quer continuar uma tatuagem, segue lá, @franart.tatu. Eu tenho um segundo Instagram. Esse franart.tatu, eu vou ter os trabalhos de realismo, tá? São trabalhos maiores, trabalhos com mais detalhes, trabalhos um pouco mais demorados também, né? Porque eu já fiquei, de repente, no máximo 10 horas tatuando um realismo. Uma tatuagem. Uma tatuagem. Do outro lado você fez 41 tatuagens. 41 que é os flashes, que é o pequenininho. Mas o realismo é uma paixão muito grande que eu tenho, que eu gosto muito de fazer. O realismo é aquele leão, é aquele rosto, né? Aquela paisagem. Então, franart.tatu para realismo e franart.tatu delicadas, que são tatuagens mais simples, flashes, né, que a gente fala que é o fine line, aquele traço fininho, mais delicadinho. Então, franart.tatu delicadas para tatuagens pequenas e o franart.tatu para realismo.
Eu vou colocar depois aqui para ficar mais fácil. Isso aí. O nosso estúdio fica ali na Lagoinha, em frente ao Maqui Pizza aqui em Ribeirão Preto, né? Tô fazendo propaganda de graça. Depois nós fazemos um corte dessa parte. Bom, fica ali no bairro Lagoinha. Eu costumo falar que é o bairro mais charmoso de Ribeirão Preto. Você está convidado a conhecer, tá? Nosso WhatsApp está disponível aí também para você entrar e fazer seu orçamento. Legal. Bom, eu quero agradecer muito aqui, né, a presença do Fran. Como eu disse, o Fran é um amigo, uma pessoa de dentro de casa, né, e que a gente tem muito relacionamento há bastante tempo, uma pessoa que a gente aprendeu a gostar, e mais do que isso, né, admiro muito. Como eu disse, algumas coisas da história dele são parecidas com a minha, porque a gente teve essa coragem de chutar o balde, né, do mundo corporativo e fazer aquilo que a gente gosta. E esse é o objetivo aqui do Somos Mais Que Um, né, falar de profissões mais tradicionais, né? A gente falou ontem da logística no nosso primeiro vídeo, vamos falar de outras profissões também, mas mostrar que o seu caminho profissional, a sua carreira, é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você sabe fazer bem, é aquilo que você tem amor por fazer. Porque quando a gente faz, né, com amor, a gente faz bem feito. E esse é o caminho. Eu gosto sempre de lembrar, né, Fran, que é o seguinte: a gente passa de 8 a 10 horas por dia no trabalho. Se a gente faz algo que a gente não gosta, meu amigo, a vida fica difícil. Fica mais pesada, fica mais pesada. Agora, se a gente faz algo que a gente gosta, a vida fica muito mais tranquila. Então, muito obrigado por terem assistido. Vai estar lá no canal, vamos fazer os cortes também. E até a nossa próxima entrevista.